Boa noite, professor Damião. Meu nome é Vinícius de Almeida Clemente e estou responsável por apresentar o projeto do Brunão Custom Cars na parte do Spring Security com integração de JWT. Só um adendo antes de começarmos. Infelizmente, eu fiquei responsável apenas pela parte do back-end, sabe? E Marcos, que é o responsável pelo front-end e DevOps da integração, ele está inacessível. Ele viajou e não perguntou nada sobre o projeto, ele faz tudo sozinho. Então vou apresentar a minha parte, que foi a parte que eu fiz. Então vamos lá, professor. Deixa eu trocar aqui para o ideia. Para começarmos, começar pelo básico, né? Deixa eu trocar aqui para o POM XML, só para explicar o que pegamos aqui. Não tem segredo, a gente pegou só o Spring Boot, o starter do Spring Boot do Spring Security, para trazer todo o ecossistema do Spring Security, como o Authentication Manager, o que mais, o Filter Chain e tal, e uns filtros de segurança, e a biblioteca JWT, como o senhor pode ver aqui. Vamos lá, algumas configurações que eu tive que fazer antes de começar o Spring Security. No caso, foi o secret, que no caso é uma chave para... basicamente uma chave aleatória para assinar os tokens, sabe? Aqui não tem segredo, eu só bati a cabeça no teclado e saí digitando o que quisesse, tá ligado? O Expiration Minute, que é a quantidade de minutos que meu token vai durar, no caso é 60 minutos. No caso ele vai validar, ele vai pegar o instante que o usuário gera o token e adicionar 60 minutos. Depois de 60 minutos o token já é invalidado. E o Issuer, que ele identifica quem está emitindo o token, que no caso eu coloquei como CCA, que é Custom Cars. Custom Cars Application, no caso. Agora vamos trocar aqui para o JWT Service, que eu acho que está aqui no Security, cadê? Aqui. Opa, JWT Service. Essa classe é bem interessante, porque ela é responsável por criar, validar e ler as informações de um token, entendendo? Quais são os principais métodos que eu estou recebendo aqui, ó? Não, os atributos. No caso é a Secret Key, que foi a que eu mostrei ao senhor agora há pouco, que é um monte de coisa aleatória. A quantidade de minutos para expirar. E o Issuer, que é o dono daquele token. Aqui ele passa um construtor simples, passando os atributos. E vamos lá para os principais métodos que a gente tem aqui. A gente tem o Generate Token, que, como o nome diz, ele gera um token. A gente pega o instante que ele é gerado e adiciona com os minutos lá que eu mostrei ao senhor nas configurações para dizer quando é que ele vai expirar. Aqui a gente cria o builder do token, do JWT, o issuer, o e-mail do sujeito, a data que ele foi criado, a data que ele vai expirar. Aqui a role, que qual é o lance? A gente tem dois tipos de usuários, que no caso é o cliente e o admin. Aí ele define aqui qual é o nível de acesso dele. A gente assina com a chave, que a gente passou aqui, e ele gera o token pra gente e retorna ele, quando o token e o momento que ele expira. Depois a gente tem o party claim, que ele simplesmente valida o token, valida todas as informações, e um método para dizer se o token é válido. A única coisa que ele vai fazer é pegar, ele vai chamar o parse claim, e se der erro, se der uma exceção do JWT dizendo que o token é inválido, ele retorna falso. Basicamente é isso. Aqui a gente tem o extract subject, que ele vai retornar o usuário, que tá o usuário daquele token, forma um token e o usuário é tal. E a role, que como disse, ele vai retornar a role do usuário, se ele é um admin, se ele é um cliente. Aqui também vai ter o ID e tal. Agora bora passar para a Security Bean. Vai estar em Configuration. Security Bean Config. É bem importante dizer isso. Qual é o lance Security Bean? Porque são alguns beans básicos para o Spring Security que ele precisa para autenticar usuários. A gente tem o Password Encoder, que ele é basicamente o cara que vai encriptar, criptografar as senhas. A gente passa uma senha e ele criptografa, e ele também descriptografa a senha, compara as senhas e tal. A gente está chamando ele aqui, basicamente. E o Authentication Manager, que ele recebe as credenciais do usuário e senha, ele chama o User Details Service, ele chama o Password Encoder para comparar as senhas e tal.
e retorna um authentication válido se tiver tudo certo. Agora bora só mostrar um pouco como funciona a estrutura aqui. Cadê o DTO? Aqui os DTOs. Um request DTO. Isso aqui vai ser bem rápido, professor. Cadê? Login request DTO. Basicamente os DTO, que é tipo, quando eu for mandar usar o Postman, ele vai lançar um request DTO. No caso vai ser um e-mail e um password. Até usei um negócio aqui que o senhor pediu nos comentários que o senhor fez pra gente, que a gente o e-mail e a senha não podem ser brancos. Então eu apliquei essas anotações aqui dos DTO. Estou usando o Lombok aqui para evitar um código. Basicamente aqui, isso aqui vai ser quando eu mandar o JSON nossa, perdi a palavra. Quando eu mandar o JSON, basicamente. E depois ele vai responder aqui, ó, response DTO, login, response DTO, pronto, aqui. Ele vai retornar o token do usuário que ele vai usar. Ele vai retornar o beater. Ele vai retornar quando ele vai expirar a role, que é a permissão, o user ID e o e-mail. Eu vou mostrar isso depois lá no Postman pro senhor. Agora bora para a classe, que eu considero a classe mais importante aqui, o AuthUser. Pronto, professor. Aí chegamos aqui no AuthUser, que no caso é o seguinte. O Spring Security, ele não trabalha diretamente com entidades no banco de dados. Ele trabalha com um objeto que implementa o User Details, que é do próprio Spring Boot. E é exatamente o que essa classe faz. Dentro do AuthUser, nós temos 4 informações principais. A primeira é o ID, que representa o identificador numérico do usuário no banco de dados. O e-mail, a senha já codificada e a sua autorização. No caso é a role, no caso que é admin, cliente e tal, tá ligado? No fluxo do login, o Authentication Manager ele vai usar exatamente esses métodos. Ele chama o getUsername para identificar o usuário e o getPassword para validar a senha. Se tudo estiver correto, esse AuthUser passa e representa o usuário identificado no Spring Security. Basicamente isso aqui é como é que o Spring Security vai ver o usuário, sabe? Vai ser um usuário desse tipo aqui, um AuthUser, que no caso é o usuário autenticado. Ele vai ser usado mais agora nessa classe aqui, que é no CCA User Details. Pronto, professor. Aí chegamos nessa classe aqui, o CCA User Details Service. Essa classe que vai usar basicamente o AuthUser. Ela implementa o User Details Service. E o único método que ela tem é o Load User by Username. Qual é o lance? A gente vai informar um username, no caso um e-mail de um usuário. Aí ele vai procurar no banco de dados primeiramente um ADM que tem aquele e-mail, tá entendendo? Se ele achar, ele vai criar basicamente um AuthUser, que eu mostrei para o senhor, e atribuir a autoridade dele de ADM. Se ele não achar, aí ele vai procurar um cliente com aquele username. E se ele achar, ele vai criar um AuthUser, um usuário autenticado, com a role de cliente. Se ele não conseguir, ele lança uma exceção aqui, que não encontrou nenhum usuário, basicamente. Ainda mais é isso, eu acho que no caso só tem o Auth Resource, cadê? Deixa eu pegar aqui nos resources. O Auth Resource, que no caso só seria os endpoints aqui das autentificações. Não tem muito segredo não. Agora eu vou mostrar para o senhor no Postman como é que vai ficar, como é que ficou. Deixa eu reiniciar a aplicação, porque eu estava fazendo um teste antes. No caso eu estou usando um banco de dados de teste, um H2, e eu criei um ADM já para fins de teste. Vamos aqui no Postman. Deixa eu só mostrar para o senhor. Opa. Eu vou tentar fazer algumas coisas que tipo, ó, no momento não estou logado do ADM. Eu vou tentar tipo adicionar um cliente aqui, ó, João Comprador. Se eu mandar, ele vai mandar um 401 dizendo que eu não tenho autorização, porque eu não estou logado. Se eu tentar, deixa eu ver, adicionar uma marca de carro, eu também não irei conseguir. Agora, no caso, eu vou fazer o login aqui, ó, nessa porta aqui,
Login, alpha, login. Eu vou tentar, tipo, errar aqui o e-mail pra botar, tipo, teste com teste, assim. Ó, ele comparou lá, que nem eu mostrei pro senhor no CCA User Application, e ele viu que não tinha ninguém. Aí eu vou deixar assim, da forma certa, e vou mandar agora. Ó, pronto, agora sim. Aí ele retornou, ele viu que tinha um cara lá com o nome admin@teste.com e a senha tal. Aí ele retorna pra mim o token desse ADM, vou copiar. E outras informações, ó, como o ID, mais whatever. Aqui, quando é que vai expirar a chave. Vamos aqui para o que interessa. Se eu quiser adicionar um cliente, se eu mandar aqui, ele ainda deu que não tem autorização para adicionar o cliente. Por quê? Porque eu tenho que colocar a autorização aqui, aí eu troco para um bearer token, e eu informo o meu token aqui, ó, aquele que eu copiei. Se eu mandar aqui, eu automaticamente consigo fazer o cliente. Aí eu consigo fazer qualquer operação aqui no... Coisas, deixa eu botar aqui um car brand. Defeat. Opa, porque não tem autorização. Deixa eu botar aqui, ó, bearer token. Ctrl V, mandar. Pronto, consegui adicionar uma marca de carro. Deixa eu só fazer o logout aqui. 80 alf logout. Pronto, fiz o logout do ADM. Não, mas é isso, professor. Infelizmente não deu pra aplicar no front-end da gente, porque, como eu expliquei pro senhor, o carinha do front-end tá inacessível. Mas é isso, professor. Por mais que o Minato tenha abaixado um pouco por não cumprir um dos seus requisitos, mas eu espero que você tenha gostado da minha explicação. Deixa eu fechar aqui.